Oi pessoal, tudo bem? Essa aula é pra gente trabalhar um pouquinho com a questão das esculturas. Eu sei que vocês vão ter bastante dificuldade, então vocês vão me ver assim um pouco diferente, porque eu vou, na verdade, mostrar mais a técnica aqui do que eu tô fazendo com as esculturas, tá bem? Então eu vou tentar reproduzir uma cesta de frutas e essa coruja, né? Reproduzir de acordo com o meu conceito, claro. Como o artista vai se aproximando da técnica e vai descobrindo como é que ele lida com a situação. Isso posto porque vocês estão encontrando, né, dificuldades com a argila, que realmente é difícil de trabalhar. E a minha sugestão, então, é que nós trabalhemos com objetos pequenos, com esculturas pequenas, para que a gente possa modelar melhor e para que tenha menos risco de ressecamento e daí por diante. Eu farei com massinha de modelar. Eu gosto bastante de trabalhar com massinha de modelar e até a argila chegar não ia dar tempo de a gente gravar essa videoaula, tá bem? Então, para a gente fazer primeiro a coruja, eu tenho aqui um pacote de massinha, não precisa nem revelar a marca, é massinha em bastão, ela é bem flexível, eu gosto bastante. Então, eu vou abrir essa massinha e preparar. Como é que a gente prepara? Fazendo bolinhas. Então, eu vou ter que ter o corpo da coruja e a cabeça da coruja. Então, eu vou fazer primeiro esse corpo, essa bolinha que vai representar o corpo e a bolinha que vai representar a cabeça. Então, aqui eu fiz as duas bolinhas, né? A do corpo e a da cabeça. Lógico que aqui eu tive que misturar cores porque eu não tenho opção de usar uma cor só. A não ser que eu usasse as minhas duas caixinhas de massinha. Aqui é importante que para a bolinha ficar homogênea, você tem que fazer um movimento, mesmo na massinha, de cabeça de porco. Então, eu vou dobrando, para sair o ar e para que na hora que eu formar a bolinha, as rachaduras não apareçam. Então, assim que eu formo a bolinha com a mão, eu vou percebendo que ela fica homogênea. Ela não fica uma bolinha perfeita, até porque eu vou modelar depois. Mas ela fica homogênea. Então, toda a técnica, ela vai constituir o quê? Que eu faça as bolinhas de cada peça que eu vou usar para a coruja. E é isso que eu vou continuar fazendo, tá bem? Então, vocês podem perceber que aqui eu preparei toda a questão de tronco, cabeça, né? E justamente a finalização da cabeça, que é a parte triangular da coruja, os olhos, né? O bico da coruja, as patas, então a gente tem as garras que a coruja tem, todas as penas, né, da parte traseira, e do peitoral eu trabalhei com duas cores para a gente poder trabalhar com esse degradê. Vamos ver então como vai começar a ficar a montagem de cada uma das peças. Então vocês percebam que eu fiz um retângulo, né, e fui modelando com a mão de modo que esse retângulo ficasse um corpo com a cabeça sobre ele. Vocês têm que testar para ver se para em pé, porque isso é muito importante. Já para fazer a parte do chapéu, né, a parte triangular da cabeça da coruja, eu achatei a massinha, né, achatei o meu material, e agora com a tesoura eu vou cortar esse material para que ele fique um quadrado. Ficou um quadrado perfeito, claro, mas a gente possa agora fazer uma dobradura neste sentido e fazer o chapéu da coruja. Lógico, na minha versão da coruja vai ficar desta forma, todo o corpo traseiro. É necessário que a gente faça isso. Então, a modelagem das penas, na verdade, a gente faz aqui com a mão, né? Um biquinho, assim, para deixar, dar um beliscão mesmo, para que fique um bico. E aí a gente achata. A gente vai apertando de modo que fique um formato de pena. Isso dá para achatar mais, inclusive, porque eu estou segurando o celular com uma mão. E aí a gente vai modelando esse... Modelar é como eu quero esculpir nesse momento. Lembrando outros caminhos de fazer, tá bem? Isso é muito importante. Então, olha, eis que alguns minutos depois eu já tenho todas as minhas penas, né? Feitas, todas elas preparadas. Aqui eu preparei os olhos, que é a parte branca do olho, então a gente só achata. Deixem as bolinhas do olho para colocar na hora que você for colar,
né? Coruja tem um olho grande, por isso que essas bolinhas estão tão grandes. Aqui a gente tem um bico, que eu também vou acabar de modelar na hora. E aqui, como é que a gente faz as garras? Então, as garras eu vou ter que deixar esse pedaço aqui bem compridinho como está aqui, e afunilar a ponta para formar uma garra mesmo. E aí depois eu vou virá-lo. Só virar, dobrar a pontinha de uma forma que ele fique em formato de garra, como está aqui. Tá? Então eu vou achatando para que ele fique realmente uma garra na hora que eu colar na coruja, tá bem? Foi essa forma que eu encontrei de modelar essa parte. Aqui, pessoal, percebam que eu estou fazendo um movimento de sobreposição das peças e sempre de baixo para cima. Por quê? Para que não apareça a ponta da pena, né? Eu desmembrei aqui a cabeça do corpo por enquanto, para eu cobrir esse corpo, né? Toda a parte da costa, das costas, desculpa, e as laterais com esse tipo de pena verde. Então eu vou cobrir a coruja toda e a gente já volta a se falar. Bom, gente, e agora que tá com vocês, né, a nossa corujita, que perdeu o pé, mas eu vou colar, porque a massinha tava muito fresca, eu quis pegar, tirar ela do monte. Sempre façam essa base, né? Eu chamo de monte porque é um monte de massa, mas façam essa base. E vejam que o acabamento você vai fazendo na hora que você for finalizar a obra, né? Então a nossa corujita aqui já está pronta para um anime, já está contextualizada, né? Uma coruja diferente para um desenho animado, mas é uma escultura feita então com massinha de modelar de criança. E há muitas outras inspirações que vocês podem ter. Com a argila, tentem fazer o mesmo, tá bom? Tentem começar com algo menor, se possível com a técnica das bolinhas. Pensem na peça, de quantas bolinhas vocês necessitarão. Deixem material do lado, então vocês vão perceber aqui que eu tenho material sobrando, né? Ó, eu tenho bastante massinha ainda para a gente poder chegar num contexto de obra como esse, tá bem? Bom, a próxima obra será a nossa cesta de frutas. Eu vou trabalhar com uma técnica menor ainda, só que isso para a próxima aula, tá bom? Então, tentem fazer com massinha de modelar antes de fazer com argila. Mesmo essa obra aqui que a gente tem agora, ó, que eu tenho em mãos, ela ainda não está acabada, não é a versão final. Se fosse para um desenho animado, se fosse para uma outra técnica, eu ia ter que, com certeza, aprimorar, né? Então, já estou vendo aqui penas que precisam ser melhoradas, né? Essa questão do olho, essa seria uma primeira versão da escultura. É claro que eu não fiz esboço, eu fiz de cabeça, né? Eu fui imaginando como seria a coruja, né, de acordo com aquela escultura que eu tinha aqui de biscuit, e criei a minha própria versão. Eu tinha essa escultura aqui em biscuit ou gesso, né? Eu acho que isso aqui não é nem biscuit, é gesso mesmo, tá bem? E aí eu consegui fazer a minha corujinha. Espero que vocês tenham gostado dela, tá bem? Bom, até a próxima aula. A gente conversa na aula. Até pode ser uma boa oportunidade que na aula presencial nós falemos então das esculturas, né? No período pré-romano e romano, já entrando um pouquinho na questão então da América pré-colombiana para a terceira aula, mas que a gente faça junto então a nossa cesta de fruta modelada. Obrigado, até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.